Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aqui no canal, hoje focada em saúde e bem-estar. Hoje a gente vai mergulhar numa conexão super importante. Como o jeito que a gente se trata, a tal da autocompaixão, tem a ver com a nossa relação com a comida. Nós analisamos um estudo brasileiro bem recente, que investigou isso em mulheres que já lidavam com desafios alimentares. A ideia é entender melhor essa dinâmica. E antes da gente começar, aquele lembrete rápido. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Para não perder nada. Para começar, tem um dado do estudo que, chama muito atenção logo de cara. Entre as mulheres que participaram, que já tinham, episódios de compulsão alimentar, 95,3%. 95,3% alcançaram o critério para algo que uma escala lá, a IFAS, chama de adição à comida. É um número altíssimo, né? Mesmo. Sim, é um ponto de partida bem forte. E o interessante é o que a pesquisa mostrou em seguida, que foi uma ligação, bem direta com a autocompaixão. Os dados indicaram uma correlação negativa, Quanto mais altos os níveis de autocompaixão que elas diziam ter, menores eram as pontuações delas, tanto para compulsão alimentar, quanto para essa tal adição à comida. Então sugere que ser mais gentil consigo mesma pode, talvez, proteger um pouco? Ou pelo menos estar ligado a ter menos dificuldade com isso? Exatamente. Parece que sim. Está associado a menos dificuldade nessas áreas. Faz todo sentido. Mas como é que a gente pode entender essa autocompaixão de um jeito mais concreto? O que ela envolve, na prática? Boa pergunta. O estudo e a teoria por trás, eles apontam para basicamente 3 componentes principais. O primeiro é a autobondade, que é se tratar com gentileza, com compreensão, quando a gente falha ou tá sofrendo, Em vez de cair naquela autocrítica super severa. Entendi, não se maltratar tanto, né? Isso. O segundo é a humanidade comum. É reconhecer que, dificuldade, imperfeição, todo mundo passa por isso, faz parte de ser humano. Isso ajuda a não se sentir tão isolada, Ah, legal. Ver que não é só comigo. Exato, porque se sentir inadequada por comer de um jeito X ou Y isola muito, Mas perceber que outras pessoas também têm lutas parecidas, isso conecta. E o terceiro é a atenção plena, o mindfulness, que é observar os pensamentos, as emoções difíceis, com clareza, sem tentar empurrar para debaixo do tapete, mas também sem se afogar neles, sem se identificar demais. Entendi, não é só pensar positivo, então. É mais uma forma ativa de lidar com a própria dificuldade, De se relacionar com ela. Perfeito, é isso mesmo. E essa dificuldade de se relacionar consigo mesma apareceu nos detalhes da pesquisa, Níveis mais baixos de autocompaixão estavam ligados a relatos mais frequentes de comportamentos bem específicos que aquela escala IAFAS mede. Tipo quais, por exemplo? Por exemplo, evitar eventos sociais por medo de comer demais, Ou sentir um sofrimento muito, muito intenso por causa dos hábitos alimentares. Nossa. Ou então, continuar comendo de certas formas mesmo sabendo que aquilo tá trazendo problema, seja emocional, seja físico. E o estudo ele levanta uma hipótese interessante sobre isso, Sobre como a própria autocrítica pode talvez influenciar a percepção de adição. Sim, é uma reflexão bem pertinente que os autores fazem, eles levantam a bola Será que o sofrimento e a autocrítica tão intensos que essas mulheres vivem não poderiam, de alguma forma, levá-las a se identificar mais com essa ideia de adição? É um termo que culturalmente é mais conhecido, para explicar essa perda de controle com a comida. Talvez a intensidade da luta interna faça com que esse rótulo de vício pareça a explicação mais cabível para elas, entende? Entendo. Faz sentido essa reflexão. E olha, falando em cuidar de si e em buscar bem-estar, a gente sabe que muita gente busca um apoio extra para alcançar os objetivos de saúde, de controle de peso, Então gostaríamos de mencionar rapidamente o Lift Detox Black. É um suplemento que tem sido comentado e algumas pessoas relatam que ele pode auxiliar na queima de gordura, na diminuição do inchaço e na promoção da saúde de forma geral. Para quem tiver interesse em dar uma olhada, conhecer um pouco mais sobre o produto, o link do site oficial dele está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Legal. E voltando aqui para a análise do estudo, um outro ponto que surgiu e é bem relevante
foi quando compararam subgrupos dentro da amostra. A pesquisa meio que reforça como esse autojulgamento é um componente forte mesmo nos transtornos alimentares. O grupo de participantes que tinha comportamentos mais alinhados com critérios para bulimia nervosa, ou seja, que usavam métodos compensatórios tipo vômito, laxante depois de comer, Certo. esse grupo não só mostrou uma gravidade maior nos sintomas gerais de adição à comida, como também apresentou níveis bem mais baixos de autocompaixão. Isso comparando com o grupo que tinha compulsão alimentar, mas sem esses métodos compensatórios. Puxa, isso reforça muito aquela ideia de que a questão vai além da comida em si, né? É muito sobre a relação que a pessoa tem consigo mesma nesse processo todo. Parece que a autocrítica pega ainda mais pesado, talvez quando entram esses comportamentos compensatórios. Parece que sim. Então o estudo está sugerindo que trabalhar a autocompaixão poderia ser um caminho terapêutico bem valioso, né? Para ajudar a lidar com as emoções difíceis de um jeito mais adaptativo, talvez. E quem sabe regular a alimentação com menos conflito interno. Com certeza, é uma possibilidade terapêutica importante a se considerar. Então tá, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo que a gente conversou? Me parece que essa análise sugere muito que cultivar a autocompaixão pode ser uma peça fundamental para quem está enfrentando esses padrões alimentares mais difíceis. Talvez o caminho não seja só focar na força de vontade, sabe? Mas sim em transformar aquele diálogo interno, deixar ele mais compreensivo, menos punitivo. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão importante no final, né? Se essa autocrítica e o sofrimento que vem junto são tão centrais assim, como que isso poderia, ou talvez devesse, mudar a forma como a gente aborda o tratamento, o apoio para essas pessoas? Talvez precise ir além de focar só no comportamento alimentar ou em classificar como adição, né? E dar mais atenção para essa relação interna, para como a pessoa se trata. Fica aí a questão para a gente pensar. Uma perspectiva muito, muito valiosa mesmo. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido alguma clareza, talvez novos insights para quem está ouvindo. E não se esqueça, se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder as próximas discussões, tá? A gente agradece demais a sua companhia e até a próxima.